Olá pessoal, aqui quem fala com você é o professor Gerry. Nós vamos trabalhar, nessa frente com a mecânica. Só que antes de começar a falar de mecânica, eu queria comentar com você um pouquinho sobre física. O que é física? Física é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza. E a física, pessoal, ela é muito ampla. Tá? O que acontece? Ela trabalha desde o microcosmo, por exemplo, partículas que compõem um átomo, até o macrocosmos, o estudo dos astros, dos planetas aí. Então ela é bastante ampla. A física teve um grande desenvolvimento, aí a partir do século 17 e 18, que coincide, com o ressurgimento do interesse, pela matemática, um grande desenvolvimento na área da matemática nessa época também. Essa época é importante por quê? Porque nessa época aparece a física experimental, atribuída principalmente a Galileu. Mas nessa época você tem nomes aí famosos, como Galileu, o Torricelli, o Pascal, o Newton e vários outros aí. Essa física a gente chamava de física clássica. Já temos, já para o meio do século XIX, aí, na metade do século XIX, a física moderna, o aparecimento da física moderna, onde tem nomes importantes que você conhece, como Planck, o Max Planck, aí temos também o Albert Einstein e vários outros aí. O nosso objetivo, gente, nessa frente, é trabalhar com a mecânica, que é a parte da física que estuda os movimentos. O movimento é importante? O movimento é fundamental na tua vida. O Galileu diz o seguinte: talvez não exista nada mais antigo que o movimento. A mecânica, para efeito de estudo, ela se divide em três partes. A primeira delas é a cinemática, que vai estudar os movimentos sem se preocupar com as suas causas. A outra parte é a dinâmica, que estuda os movimentos com as suas causas, a explicação do porquê que o movimento acontece ou não acontece. E a última aí é a estática, que vai estudar as condições de equilíbrio. A gente vai dividir em duas partes, equilíbrio do ponto material e equilíbrio aí do corpo extenso. Toda essa parte, pessoal, cai muito em vestibular e vai ser aí objeto do nosso estudo. Pessoal, a gente vai começar hoje o estudo da cinemática, que nós já vimos aí, que vai estudar os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Tá? Na cinemática, é fundamental você conhecer alguns conceitos básicos, que a gente chama de noções básicas. Por exemplo, o que vem a ser uma grandeza física? É tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, pode ser associado a um valor numérico. Exemplo, eu estou aqui agora gravando essa aula e são 1h30 da manhã, Brabo, pessoal? Difícil a vida, A temperatura do teu corpo está em torno aí de 36 graus Celsius, eu vou me deslocar agora de 1 metro. A velocidade de um carro é 80 km por hora. Essas são grandezas físicas que você está acostumado a trabalhar aí no seu dia a dia. O que vem a ser agora? O Sistema Internacional de Medidas. Até 1960, os cientistas usavam unidades aí, cada um usava a unidade que melhor lhe convinha. Isso era muito ruim, até para a troca de informações que eles tinham que fazer entre eles. A partir de 1960, foi realizado na França um congresso que unificou as unidades de medidas. Tá? Esse sistema, chamado Sistema Internacional de Medidas, foi adotado no Brasil só em 1974. Demorou, pessoal? Para trabalhar com o Sistema Internacional, foi adotado algumas medidas aí que você conhece bem. A mecânica trabalha basicamente com 3 delas. Para medir o comprimento, a gente vai usar um metro. Lembra? Unidade sempre com letra minúscula, a não ser que ela seja nome de pessoa. Tempo, dado em segundos, e a massa em quilograma. Mas existem outras unidades do sistema internacional, como por exemplo, o Kelvin para a temperatura, a intensidade de corrente elétrica, que é o ampere aí, e a quantidade de matéria, que é o mol, que você usa muito na química principalmente. Outro conceito importante de você conhecer é o conceito de referencial. Lembra comigo, gente? Você dirigindo o seu carro a 80 km por hora. Um amigão seu do lado aí batendo papo, ouvindo um CD do Christian Ralph. Pergunta você está em repouso ou você está em movimento? A melhor resposta é, depende. Em relação ao meu amigo do lado, que está dentro do meu carro, eu estou em repouso. Mas em relação às árvores que estão passando, eu estou em movimento. Quem tem dúvida que a árvore está em movimento, ponha o braço para fora e bata na árvore. Você vai ter certeza que a árvore está em movimento. É brincadeira, não aconselho você a fazer isso. Então o que você lembra? Repouso e movimento são conceitos relativos, que dependem do referencial. Não existe repouso absoluto, nem movimento absoluto. Moçada, o que é um referencial inercial? É todo referencial que não está acelerado.
Pessoal, trajetória, né? O que é trajetória? Trajetória é o caminho percorrido pelo corpo no decorrer do tempo, né? Vou dar um exemplo aqui bem simplesinho. Imagine você um caminhão que se desloca com velocidade constante em linha reta. Imagine você um garotinho, né, dentro do caminhão, jogando para cima uma bolinha. Despreze a influência do ar aí. A minha pergunta é, qual a trajetória que o garotinho dentro do caminhão enxerga? Qual a trajetória da bolinha em relação ao observador dentro do caminhão? E qual a trajetória para um observador no solo? Pessoal, quem está dentro do caminhão, no início vê a bolinha fazer o quê? Se afastar dele, tá ok? Mas a bolinha, pessoal, quando estava na mão dele, tinha qual velocidade? A do caminhão. Quando ela sobe, como o ar não está influenciando, ela vai continuar andando para frente, na horizontal, com a mesma velocidade que ela tinha na mão do garoto. Então o garoto na horizontal não vai ver a bolinha se afastar dele, somente na vertical. Ele vai ver a bolinha subir e descer, sem se afastar dele na horizontal. Qual a trajetória, então, para o garoto que está dentro do caminhão? Um segmento de reta vertical. E para o garoto que está parado no solo? Ele vai ver a bolinha no início subir e, ao mesmo tempo, se afastar dele na horizontal. O que acontece, então? Para ele vai ter aí a trajetória, um arco de parábola. Tá ok? Tranquilo, né, gente? Ponto material e corpo extenso. Ponto material é quando as dimensões do corpo não são importantes ali no fenômeno que eu estou estudando. E corpo extenso quando as dimensões são importantes. Sempre que possível, é legal você abordar ali aquele fenômeno usando, né, o conceito de ponto material. Vai facilitar muito as tuas contas, os teus cálculos, tá certo? Vai ficar muito mais simples o exercício. Vou dar um exemplo aí para você bem tranquilo. Imagine você um carro que vai de São Paulo até Florianópolis, tá ok? Distância aí mais ou menos de 700, 800 quilômetros. Eu quero calcular qual a velocidade média desse carro nesse percurso. Você acha que é importante nesse cálculo, por exemplo, você saber o comprimento do carro, pessoal? Claro que não, né? O carro é muito pequenininho em relação à distância que ele vai percorrer. Ou seja, o tamanho dele não vai influenciar no meu exercício. Imagine você agora um trem de 300 metros que vai atravessar uma ponte de 200 metros. E eu pergunto, quanto tempo esse trem leva para atravessar a ponte? Você acha que nesse cálculo eu posso desprezar o tamanho do trem? Claro que não, né? Nesse caso, as dimensões do trem são importantes, o comprimento do trem é importante no exercício. A gente considera esse trem como sendo um corpo extenso. Tá ok, pessoal? Pessoal, velocidade e aceleração, né? O que é a velocidade? É a medida da rapidez com que o móvel se desloca, né? Agora, para vestibular, isso não basta. Você tem que conhecer para vestibular 3 tipos de velocidade. Velocidade instantânea. Você está se deslocando com o seu carro, por exemplo, aí na sua cidade. Você não consegue andar com o seu carro sempre com a mesma velocidade, por causa do trânsito, das pessoas, né, do sinal, né? Então o que acontece? O odômetro do seu carro, a cada instante, marca uma velocidade diferente. Essa velocidade que o odômetro marca é a velocidade instantânea. Velocidade escalar média e vetorial média. Antes de definir as duas, observe aí na sua tela um esqueminha que eu fiz para você. Você vai de Florianópolis até São Paulo. Se você for sob a BR com o seu carro, isso que você faz sob a BR com o seu carro é a distância percorrida. Tá? Mostrar agora, se você for de avião, está podendo gastar, vai de avião, né? E você vai de Floripa até São Paulo. Você não vai com o avião em cima da BR, concorda? Você vai tentar fazer o quê? A menor distância entre os dois pontos. Isso que você faz de Floripa até São Paulo de avião é o seu deslocamento. Como é que nós definimos velocidade escalar média? É a distância pelo tempo, né? É a relação, é a razão entre a distância que você percorre e o intervalo de tempo. Como é que nós definimos velocidade vetorial média? É a relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Pessoal, lembra mais, se no vestibular te perguntar o seguinte, calcule a velocidade média, muito comum essa pergunta, e não falar qual que ele quer. Qual que ele quer? A escalar ou a vetorial média? Ele quer a vetorial média, né? Então se ele perguntar, calcule a velocidade média, você vai calcular a vetorial média. Quando é que as duas, na verdade, têm o mesmo módulo, a mesma intensidade? Quando o móvel se desloca num único sentido em linha reta. Aí não tem diferença entre a escalar média e a vetorial média. Tá? Sistema internacional. Qual a unidade de velocidade? Metro por segundo. Mas é muito comum em vestibular você ter que transformar, né, quilômetros por hora em metro por segundo e vice-versa. Como é que você faz? Quilômetros por hora, para passar para metro por segundo, você divide o número por 3,6. E para voltar, você multiplica por 3,6. Se você não quiser fazer essa continha, lembra?
1 quilômetro tem 1000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Tá ok? Aceleração escalar média. A aceleração é o númerozinho que mede a variação da velocidade. A aceleração escalar média é a relação entre o ΔV e o ΔT, a variação da velocidade pela variação no tempo. Variação é o final menos o inicial. Então vai ser V final menos V inicial, T final menos T inicial. Qual a unidade de aceleração no sistema internacional? Velocidade é metro por segundo, tempo segundo. Então vai ficar metro por segundo ao quadrado. O que quer dizer uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer o seguinte, a velocidade está variando 2 metros por segundo a cada segundo. Lembra, a aceleração é a medida da variação da velocidade.